Vamos falar sobre a função de onda do hidrogênio no estado fundamental e o que ela representa, que é a probabilidade de se encontrar o elétron num determinado espaço. Lembrando que nós vimos na aula passada como resolução da equação de Schrödinger e pelo fato de os elétrons estarem ligados a um átomo, porque tem um poço de potencial, nós temos a quantização das energias. Então, nós temos até o momento 3 números quânticos até agora. N, que é o número quântico principal, que varia de 1, 2, 3 e assim por diante, e que é dado por essa equação no caso do átomo de hidrogênio. O número quântico L, número quântico orbital, que varia, pode ter valor 0, 1, 2, até no máximo n-1. E o número quântico magnético orbital, que pode ter os números 0, pode ser negativo, mais 1, menos 1, mais o 2, menos 2, até mais ou menos L, e que está relacionado com a projeção do momento angular no eixo que nós escolhemos como Z. Nós, não todos, né? Se usa assim. E o número quântico orbital, que nós temos os valores 0, 1, 2, também são usados, esse número é usado com letras, como nós já conhecemos, né? O 0 equivale ao orbital S, 1 a P, D, F e assim por diante. Então, nós já sabemos que a função de onda que descreve uma partícula, no caso aqui do átomo de hidrogênio, o elétron, ela vem da resolução da equação de Schrödinger, e esta é a função de onda para o átomo de hidrogênio, no estado fundamental. Cada estado tem a sua função de onda. E sabemos também que ela representa a função de onda ao quadrado, a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron em algum lugar. Então, integrada no volume, em um determinado volume, temos a probabilidade de encontrar o elétron naquele lugar. Mas já vimos também que sabemos que o elétron ele gira numa órbita em torno do núcleo, então é mais interessante, conveniente, nós transformarmos essa probabilidade, essa densidade de probabilidade, em uma probabilidade em função da distância desse elétron ou dessa órbita em relação ao núcleo. Então, porque um P de R, né, vamos chamar assim, dr. E como nós temos as coordenadas, o elemento de volume esférico, é fácil colocar aqui nessa equação e temos que no estado fundamental do hidrogênio, nós temos essa probabilidade dada por 4 sobre A ao cubo, R ao quadrado e a menos 2RA, que é, né, a função vezes o elemento de volume ao quadrado, né, 4πr ao quadrado. Ok, e essa função, ela é representada aqui neste gráfico. E sabemos que o elétron está em algum lugar, então, no caso, como a distribuição é radial, de 0 até infinito, existe uma probabilidade 1 de se encontrar o elétron. Então, essa integral de P de R dr, de 0 a infinito, é igual a 1. E temos aqui, o pico nos dá a posição mais provável de se encontrar o elétron. Ele pode até estar em outras posições, mas esta é a posição mais provável, dada pelo máximo dessa função aqui, que é π ao quadrado, né, na forma radial. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é: qual é o valor deste raio para o qual a posição dele é mais provável no átomo de hidrogênio? Então, vamos agora também, nós temos a função de onda, que nos dá a probabilidade, e vamos retomar como solução da equação de Schrödinger, também temos o momento angular, que é igual a L mais 1H cortado. Lembrando do modelo de Bohr, lá o momento angular L é igual a um N
vezes h cortado, que é o momento angular, já que o elétron está girando em torno do núcleo. E esse n é igual a 1, 2, 3, assim por diante. Ele nunca será igual a zero. Afinal de contas, o elétron tem um momento angular porque está girando. Mas aqui nós vimos, como resolução da equação de Schrödinger, nós obtemos que L igual a zero é possível. Sendo assim, L vai ter, o momento angular teria um valor zero. Como é isso? Como a gente pode entender isso? Bom, como nós já vimos, as funções de onda e todas as outras funções de momento, LZ, etc., resultados da equação de Schrödinger, elas estão relacionadas com a probabilidade de se encontrar um elétron. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, o exemplo correspondente à figura da página anterior. No estado fundamental, por exemplo, em que n é igual a 1, L só pode ter um momento zero, ou seja, o L igual a zero, né? Então, o orbital correspondente é S, né? Então, o que isso significa? Significa que a probabilidade de se encontrar ele é esfericamente simétrica em qualquer parte dessa região, né, que circunda o núcleo. Então, o L igual a zero significa uma probabilidade esfericamente simétrica de se encontrar o elétron. Né? Se nós tivermos no átomo de hidrogênio, por exemplo, o estado com energia N igual a 2, nós podemos ter valores de L de 0 ou 1. E, então, vamos ver, se nós temos o momento L igual a 0, perdão, ml só pode ter o valor 0. Então, isso nos dá N igual a 2, L igual a 0, ou seja, orbital S, e o ml que só pode ser igual a 0, nós temos uma de probabilidade esfericamente simétrica de encontrar esse elétron. Só que agora em uma camada aqui, né? Uma espessura aqui de raio possível. Se nós tivermos L igual a 1, nós podemos ter ml, que é a projeção no eixo Z, igual a 1, igual a 0, igual a menos 1. Então, se nós tivermos L igual a 1, que corresponde ao orbital P, e se o ml é igual a 0, nós temos a probabilidade dele estar ao longo do eixo Z, mas com regiões de maior probabilidade. Se o ml for igual a 0 ou igual a mais 1 ou igual a menos 1, significa que a gente tem essa projeção aqui capaz de encontrar o elétron para mais 1 ou para menos 1, né? Elas se completam, tá? Então, se nós olharmos para todos esses orbitais, a resolução da equação de Schrödinger nos deu o valor da energia, que é função do número quântico principal. Aqui no caso, no primeiro estado excitado, n igual a 2, né? Então teríamos aqui substituindo n igual a 2. Então, todos esses estados aqui, para L igual a 0 e para L igual a 1, com ml igual a 0, igual a mais ou menos 1, todos eles têm o mesmo valor de energia. Eles são, como já foi dito, estados degenerados. Então, eles estão ali todos no mesmo espaço. Se nós somarmos esta probabilidade com esta e com essa, nós vamos ter, como nós vimos no caso de n igual a 1, uma probabilidade esfericamente simétrica, igual, ou seja, o elétron vai estar em algum lugar, né, daquela esfera para esse nível de energia. Somente quando nós aplicamos um campo magnético, ou até mesmo um campo elétrico, nós vamos dar energia, como nós vimos na aula anterior, para esses elétrons. Então, aí, esses estados se separam, então, nós vamos ter probabilidades
de estar, essa probabilidade para estar com ml igual a 0 ou com L igual a 1, com esses dois momentos, com essas duas projeções de momento angular. Né? Então, é importante a gente lembrar que na mecânica quântica, na resolução da equação de Schrödinger, as funções resultantes estão relacionadas com a probabilidade de encontrar o elétron. Então, essa foi um pequeno vídeo de introdução da aula de hoje e vamos continuar.